Na última sexta-feira nós tivemos uma das quedas mais impactantes da história do mercado moderno. Inclusive foi bem similar ali, ou pelo menos em níveis de referência bastante parecido com o que nós presenciamos em março de 2020. Por mais que esse movimento intenso tenha se intensificado lá no mercado futuro, ele surgiu com algumas falas do Donald Trump e é justamente isso que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje. Por mais que isso tenha se traduzido num impacto generalizado de mercado por conta de um tweet, a verdadeira face dessa queda de mercado vai muito além daquilo que foi trazido nas notícias. Existe um componente de fundamentos tanto do mercado futuro quanto da estrutura on-chain que tiveram influenciando nessa queda de preços aí que nós tivemos tanto no Bitcoin quanto na maioria, praticamente todos os ativos digitais e ativos do mercado financeiro tradicional. Inclusive, essa foi aí a maior liquidação de contratos futuros que nós já presenciamos no mercado de ativos digitais. Em termos simples de se explicar, foi basicamente a maior quantidade de dano feito nos traders de mercado futuro. E tudo isso tem algum porquê, tudo isso tem uma razão para ter ocorrido e é justamente isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. E obviamente, não vou apenas te mostrar o que causou toda essa queda no mercado do Bitcoin e nas altcoins, mas também eu vou te mostrar o que está configurando agora essa pós-queda, porque de nada adianta entender como é que ocorreu a queda no Bitcoin e nos criptoativos sem entender o que eles podem fazer agora nas próximas semanas e nos próximos meses após a poeira ter baixado. É verdade que o impacto inicial se deu por conta de um tweet feito, na verdade não foi um tweet, né? O Trump tem uma plataforma de rede social bem similar àquilo que é o Twitter, o X atualmente, e essa foi uma ameaça de tarifa de 100% sobre a China em relação à retaliação que o país asiático, né, que a China fez sobre as terras raras. Aqui o presidente Trump ameaçou na sexta-feira impor tarifas de 100% sobre a China por conta de medidas anunciadas recentemente em relação ao controle de exportação de terras raras. Esse impacto inicial das falas do Trump reacendeu aquilo que foi a guerra comercial que nós presenciamos no início do ano. Se você estava aqui nessa época do mercado, aqui em 2025 nós já passamos por um grande período de incertezas em termos de políticas econômicas e principalmente em termos de políticas relacionadas ao comércio internacional dos Estados Unidos com o resto do mundo. Nós tivemos um período ali de guerra comercial onde tarifas e taxas de exportação ficaram mudando praticamente todos os dias e após aí uma pausa, né, um acordo feito entre o Trump e diversas economias do planeta, esses níveis de incertezas reduziu. Entretanto, isso aqui acabou trazendo de volta boa parte daquilo que era o sentimento em termos de incertezas econômicas para o mercado nesta sexta-feira. E essa publicação, nessa ameaça em relação à China, trouxe de volta tudo aquilo que foi negociado e que estava em pausa, né? Então, basicamente, lá no início do ano, ficou acordado que teríamos uma pausa de 90 dias e que depois foi estendida e agora volta a ser falada novamente. Com maiores níveis de incerteza, eu já expliquei para vocês aqui no canal que o mercado menos gosta é de incerteza. Então, quando traz essas incertezas em relação àquilo que vai ser em termos de política, tanto econômica quanto monetária, o mercado tende a ter uma reação negativa. Essa reação negativa, ela ocorreu também junto de um período que já estava vindo como risk-off, ou seja, basicamente nós tínhamos o mercado financeiro tradicional com menos intenção de alocação de capital, justamente por conta que nós tivemos uma parada do governo americano e justamente esse shutdown, que é conhecido, fez com que os dados econômicos lá da economia norte-americana não fossem também publicados na semana passada. Então, sem dados econômicos para entender como precificar a economia atual, boa parte do mercado esteve aí retirando capital ou pelo menos reduzindo a sua exposição. Mas esse não foi o único gatilho que trouxe esse movimento intenso no Bitcoin. Nós tivemos uma queda de quase 16, 17% no Bitcoin e que fez com que nós chegássemos ali próximo dos 100 mil dólares. Esse tipo de gatilho que veio do mercado tradicional, que veio aqui relacionado a políticas econômicas, também foi intensificado com o mercado futuro do Bitcoin. E isso sim foi um dos maiores intensificadores, ou em outras palavras, foi lenha jogada na fogueira. O mercado futuro do Bitcoin, ele fez com que o movimento de impacto no preço do Bitcoin se intensificasse, justamente causado por alavancagem.
E por conta da alavancagem, nós tivemos basicamente aquilo que é chamado de efeito dominó. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês na tela é justamente as liquidações de contratos futuros. E como vocês podem ver aqui, essa barrinha verde aqui, que não tem nenhum tipo de comparação na história recente, né? Porque basicamente, de fato, foi o maior evento de liquidações de contratos futuros de compra, ultrapassou aí os 19 bilhões de dólares em liquidações totais no mercado de ativos digitais e foi aí acima de 2, 3 bilhões somente no Bitcoin. Então vocês podem identificar que foi de fato um grande evento de liquidação, onde os traders lá do mercado futuro foram liquidados, tiveram suas posições fechadas e essas posições fechadas acabam trazendo um efeito dominó. Por quê? Porque basicamente toda posição comprada no mercado futuro de Bitcoin precisa ser colateralizada, ou seja, precisa ser executada uma venda no mercado spot. Então, quanto mais liquidações de contratos comprados foram sendo executadas, mais venda de Bitcoin no mercado spot aconteceu. Isso gera movimentos de alta volatilidade e isso que nós tivemos na última sexta-feira foi de fato a maior limpeza de alavancagem que nós já tínhamos experienciado no mercado futuro atual do Bitcoin. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas e daí? E o que isso traz em termos de ação de preço e que tipos de dinâmica isso traz para o mercado do Bitcoin e ativos digitais quando nós temos esse tipo de alavancagem sendo lavada do mercado? Nesse gráfico há a resposta para essa pergunta. Aqui nós temos alguns dados relacionados principalmente à quantidade de contratos futuros abertos no mercado, né, que é basicamente esse gráfico aqui de baixo, que mostra justamente as posições em aberto. Aqui, nesse segundo, nós temos aqui basicamente a taxa de financiamento desses contratos futuros perpétuos e como vocês podem ver, é uma taxa que está atualmente em negativo. Isso é uma das primeiras pistas para entender essa estrutura de mercado atual, que é justamente ter taxas de financiamento negativas enquanto o preço do Bitcoin está subindo. Isso significa que, basicamente, nós temos contratos de venda sendo abertos e dominando o mercado futuro atualmente enquanto o Bitcoin está subindo. Isso mostra que esses traders, ou pelo menos uma parte dos traders que foram liquidados no mercado futuro nas suas posições compradas, agora viraram a sua posição, ou seja, agora não apostam mais na compra, apostam na venda e na queda de Bitcoin, estão tentando recuperar esse dinheiro por meio de posições vendidas que estão entrando meio que atrasadas. Essas posições entrando atrasadas, elas adicionam incrementos de liquidez, ou seja, de liquidações que ficam agora acima do preço atual de mercado. E vocês podem ver isso que eu estou querendo dizer justamente nesse gráfico aqui que mostra o mapa de liquidações. Basicamente, ele mostra as faixas de liquidações de contratos futuros de compra e de venda acima e abaixo do preço atual. Obviamente, acima do preço atual, isso significa que são liquidações de contratos de venda. Porque se o trader no mercado futuro está apostando na queda do Bitcoin, qual é o cenário onde essa posição dele é fechada e ele perde todo o dinheiro? É quando o Bitcoin sobe, que é a posição contrária. Isso significa que esse cluster maior de liquidação que está acima do preço atual é justamente relacionado àquela taxa de financiamento negativa que eu mostrei para vocês. Isso indica que nós temos uma alta quantidade de traders se posicionando na venda de Bitcoin e que agora nós já nos aproximamos ali de 10 bilhões de dólares acima dos 125 mil dólares. Isso significa que se o Bitcoin fizer novas máximas históricas, nós vamos ter uma grande quantidade de contratos vendidos sendo liquidados. Entretanto, é importante lembrar que ainda existe um cluster de liquidação abaixo, então ainda existem várias posições longas, ou seja, posições compradas em Bitcoin que possuem liquidação abaixo, por mais que a predominância seja de fato para cima do preço atual. E nós conseguimos ver esse movimento que aconteceu na sexta-feira por esse gráfico aqui. Ele mostra basicamente a mesma coisa que aquele outro gráfico que eu mostrei, só que aqui nós conseguimos ver através dos períodos anteriores de preço. Você pode ver que cada uma dessas faixas de preço, onde existe uma cor mais clara, não é? Existe uma cor mais quente, são ali faixas de liquidações. E todas as vezes o preço tende a buscar essas faixas de liquidações. Por exemplo, aqui na metade do ano nós tínhamos uma grande faixa de liquidação aqui nessa região de preço, né? Que estava ali acima dos 110 mil dólares, e o preço do Bitcoin tem
teve a tendência a limpar toda essa região justamente nesse período. E agora o que é que vocês conseguem identificar aqui foi justamente que nós tínhamos uma alta quantidade de liquidações abaixo dos 107, 108 mil dólares. Esse grande cluster de liquidações forneceu essa busca de liquidez. O preço do Bitcoin ele sempre tende a buscar zonas de liquidez, principalmente no mercado futuro. Então, quando existe uma grande quantidade de posições alavancadas e as suas liquidações estão em determinada faixa de preço, o mercado sempre tem uma tendência a buscar essa faixa de liquidez pela própria formatação de como o mercado futuro funciona. Pois no final das contas, quanto maior é a quantidade de liquidações que existe dentro de um exchange, mais essa plataforma vai lucrar com essa posição. E aqui eu já vou deixar bem claro para você que negocia mercado futuro ou que pretende utilizar a alavancagem no mercado futuro. Isso significa que quando você entra para negociar nessas plataformas de alavancagem e negociação de mercado futuro perpétuo, você já entra em desvantagem contra a própria plataforma, porque no final das contas, quanto maior é a liquidação, maior é o dinheiro que elas vão receber. Então tenham muito cuidado ao negociar alavancado e principalmente se você tem uma alta alavancagem arriscando todo o seu patrimônio, aquilo ali vai fazer com que você tenha uma tendência a se colocar no risco da ruína. Isso é algo que a gente tem que tentar evitar ao máximo. O primeiro passo como investidor nesse mercado é o de sobreviver. Você precisa aprender a sobreviver primeiro para depois começar a pensar em de fato fazer ganhos exponenciais. Eu fiz um vídeo recentemente onde eu explico justamente os perfis de investidor e como você aloca em cada uma dessas caixinhas de como ser um trader, como ser um investidor de longo prazo, como ser um investidor de curto prazo, etc. Eu vou deixar um card aqui em cima que lá explica mais sobre esses conceitos. Mas vamos voltar para o tema principal desse vídeo. E esse movimento do Bitcoin não só foi impactante em termos de ação de preço e alavancagem, mas também relacionado àquilo que foi as posições que foram abertas no mercado pouco tempo antes do próprio Trump fazer as suas afirmações e ameaçar a China com essas tarifas. Nós tivemos aqui alguém, né, eu vou colocar alguém entre aspas, mas nós tivemos alguns indivíduos ou algumas carteiras que abriram posições vendidas poucos minutos antes do Trump fazer o seu anúncio. Isso significa que algumas carteiras estiveram fazendo milhões de dólares. Aqui eu tenho um exemplo de uma que fez cerca de 88 milhões de dólares em menos de 24 horas, justamente apostando na queda do mercado logo antes do Trump fazer esse anúncio. E aqui ficam diversas questões, né? A gente nunca tem como saber com exatidão quem foi o indivíduo que fez esse tipo de negociação. Inclusive, tiveram posições vendidas que foram abertas cerca de 1 ou 2 minutos antes do anúncio do Trump. Obviamente, o Trump já é alguém do mercado financeiro, né? Já esteve negociando no mercado financeiro, possui uma empresa que é focada em atividade do mercado financeiro, a Trump Media, mas isso mostra bastante daquilo que é a possibilidade de alguém com grande relevância influenciar o mercado e trazer a possibilidade de ter insider trading, que é basicamente aquelas pessoas que negociam com informações privilegiadas. Não temos como afirmar aqui que alguém da família do Trump ou amigos do Trump estiveram utilizando esse tipo de informação para fazer muito dinheiro no mercado, mas isso não seria nada de se espantar e eu acho que nessa altura do campeonato, a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo já sabe que isso tem uma probabilidade muito grande de ter acontecido. E eu digo isso não só por conta de essas posições terem feito bastante dinheiro no mercado futuro, utilizando algumas posições, algumas ordens de venda logo antes do anúncio do Trump, mas por conta que ontem, no domingo, ele já voltou atrás naquilo que tinha ameaçado a China, não é? Por mais que até o momento atual, né, isso muda a cada minuto, mas até o momento atual, as tarifas que vão ser aplicadas à China ainda estão em voga para entrarem no dia 1 de novembro. Já teve aqui uma publicação do próprio Trump falando para não se preocuparem com essa reação da China, né? Ou seja, para o mercado não se preocupar com essa ação que a China pode tomar, porque vai ficar tudo bem, de acordo aqui com as palavras do Trump. Então, basicamente, ele já veio atrás aqui, meio que bateu e agora está assoprando o mercado, falando que, olha, calma, vai ficar tudo bem, por mais que a gente tenha tido essa treta aqui inicial, a gente vai se resolver e etc. Isso tem sido um playbook bastante comum aqui no mercado, nós já vimos isso acontecer lá no início do ano, são feitas ameaças, depois essas ameaças voltam atrás e até o momento isso fica nessa indecisão em relação a como é que vai seguir o rumo da política econômica, principalmente em termos comerciais lá nos Estados Unidos. Mas o que isso nos revela é que negociar
com base nas notícias, negociar com base no sentimento de mercado do Twitter é extremamente perigoso e você precisa evitar ao máximo esse tipo de coisa. É por isso que você deve sempre se focar em estrutura de dados e principalmente entender a estrutura econômica atual do momento. E é justamente isso que eu vou te mostrar a seguir. Essa limpeza no mercado, e quando eu digo limpeza é porque retirou boa parte da alavancagem no Bitcoin e nos criptoativos, ela ocorreu num período onde já tinha uma queda na atividade on-chain. Então esse efeito limpeza aqui no mercado, ele já meio que fazia sentido acontecer, ou pelo menos já estava suscetível a acontecer, porque já tinha uma queda na demanda aparente. Esse gráfico aqui mostra justamente os períodos onde nós temos queda na demanda aparente, que é esse daqui, e anteriormente nós tivemos ali entre março e abril, que também foi a última vez que nós tivemos uma queda prolongada, e também nós tivemos o período da guerra comercial, que eu já falei para vocês. Então já tinha uma probabilidade, uma propensão muito grande ao mercado entrar num cenário de queda, ou pelo menos cenário de alta volatilidade, porque quanto menor era a demanda spot, demanda on-chain, mais fragilizado ficava o mercado. E o segundo ponto é justamente aquilo que eu comentei anteriormente aqui no vídeo, que nós não tínhamos dados econômicos na semana passada por conta do shutdown parcial lá no governo americano. E esse tipo de limpeza trouxe algo extremamente importante para o mercado. Todas as vezes que nós temos um grande crescimento na alavancagem, os níveis de euforia sobem bastante e o mercado precisa normalizar. Eu tenho falado isso bastante aqui nos meus vídeos e se você já é inscrito aqui do canal, já percebeu que nós entendemos bastante dois formatos de ciclos. Os ciclos de curto prazo e os ciclos de longo prazo. Nos ciclos de curto prazo, a alta alavancagem costuma trazer uma necessidade de normalização. Essa normalização ela acontece justamente com essas quedas de mercado que nós temos de curtíssimo prazo, ou seja, efeitos de liquidez imediata. Um dos gráficos bem importantes, eu quero que você preste bastante atenção nesse gráfico aqui, é justamente a variação de 7 dias no Open Interest, ou seja, a quantidade de posições em aberto lá no mercado futuro. Todas as vezes que nós temos períodos de alta quantidade de alavancagem, o mercado faz uma normalização e reduz a quantidade de posições em aberto no mercado futuro. E nós temos como rastrear esses períodos de redução nas posições em aberto, ou seja, limpeza de alavancagem. No momento atual, a limpeza que nós tivemos nos últimos 7 dias só foi vista 3 vezes anteriormente. A primeira vez que isso aconteceu nesse mesmo impacto, mais de 20% na queda do Open Interest, foi lá no final de novembro de 2022, no início desse bull market ou finalização do bear market anterior, no colapso da FTX. Depois disso, e esse movimento eu estou mostrando esse daqui, tá? Que é basicamente essa queda aqui no Open Interest. Depois disso, nós só tivemos em março de 2023, que foi essa queda aqui, que foi justamente o colapso do Silicon Valley Bank. Depois nós tivemos ali mais ou menos na metade de 2023 outra queda desse formato e depois nós só fomos identificar algo nessa mesma magnitude na metade de 2024, quando nós tivemos aí o colapso do carry trade, né, que foi algo que surgiu lá no Japão e agora nós tivemos esse mesmo nível de redução de alavancagem. Então, notem que só tivemos cerca de 3 ou 4 vezes o mesmo movimento nessa mesma magnitude anteriormente. Isso mostra que todas as vezes que nós tivemos esse tipo de movimento de redução de alavancagem, inclusive também o Bitcoin fez um fundo local. Vocês podem ver marcado em azul aqui, todas as vezes que o Bitcoin fez esse tipo de redução de alavancagem, foi também movimentos ali onde o preço estabeleceu um fundo local. Então, com base nessa estrutura de redução de alavancagem atual, já existe uma probabilidade muito grande da gente ter encontrado uma estrutura de medo extremo. E todas as vezes que nós entramos numa estrutura de medo extremo, o preço do Bitcoin tende a fazer um fundo local, ou pelo menos tende a normalizar em torno daquela região, que é justamente a região que nós fizemos na sexta-feira. Mas cuidado, esses tipos de fundos locais eles só vão funcionar, ou seja, essa redução de alavancagem só marca fundo local se nós estivermos dentro de uma estrutura de bull market. Se nós estivermos já entrado no bear market, isso aí não vai funcionar porque depois vão ficar tendo mais processos de desalavancagem à medida que o mercado entra em contração de longo prazo. E é por isso que você precisa rastrear os ciclos de liquidez, algo que nós já falamos aqui, inclusive eu já tenho um vídeo que eu mostro exatamente qual é
é o meu framework, qual é a forma em que eu analiso os ciclos de longo prazo no Bitcoin. Eu vou deixar um card aqui em cima também, mas para entender a parte de ciclos, nós temos aqui esse gráfico da Cross Border Capital que mostra justamente o ciclo de liquidez global avançado e a sua média de 1970 a 2025. Em linha pontilhada preta, nós temos o ciclo de liquidez global, que mostra justamente o período de contração, que dura aqui cerca de 30 meses, e depois o período de expansão, que dura cerca de 35 meses. E como vocês podem ver no ciclo atual, que é essa linha vermelha-laranja aqui, nós já estamos no final do ciclo de expansão de liquidez global. Isso significa que em algum momento dos próximos meses, é bem provável que a estrutura de liquidez global atinja um limite da sua expansão. Então é preciso ter muito cuidado com os próximos meses, porque vão ter movimentos bastante voláteis como esse, de acordo com essa dinâmica de liquidez global. Nós ainda não atingimos o período de contração na liquidez global, mas nós estamos bem próximos dele. Isso significa que, caso nós ainda não tenhamos terminado o ciclo de liquidez global, que é atualmente a maior probabilidade, essa estrutura de redução na alavancagem foi um fundo local e o Bitcoin poderá voltar a recuperar no curto e médio prazo, pelo menos em algumas semanas ou em alguns meses aqui no futuro. Mas, novamente, tenham muito cuidado porque nós estamos bem próximos dessa finalização dessa estrutura de liquidez crescente e isso pode impactar em algum determinado momento. Se você quiser continuar acompanhando esses ciclos e principalmente utilizar informações e dados de mercado para avaliar os seus investimentos, conheça o Block Trends Pro, eu vou deixar no primeiro link da descrição. Lá nós trazemos todas essas informações de mercado para você todos os dias pela manhã e, inclusive, se você quiser continuar acompanhando esses vídeos aqui no canal, aproveitem, se inscrevam aí no canal e também deixa nos comentários aí a sua opinião. Será que nós ainda estamos dentro de um ciclo de expansão de liquidez ou será que nós já entramos dentro de um período de contração? A sua opinião vai ser muito bom para mim avaliar também o sentimento de mercado atual e a gente fazer mais conteúdos relacionados a essas dinâmicas. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando, não se esqueça de deixar o seu like e a gente se vê no próximo conteúdo aqui do canal. Tchau!